Olá, o Africa.com chega soltando o verbo. O técnico Dunga vai à Academia Brasileira de Letras e aproveita para dar uma alfinetada nos críticos. A seleção da África do Sul encerra o tour pelo Brasil com uma derrota para o time B do Santos. O assassinato do líder extremista branco por negros causa preocupação há 2 meses da Copa. E na coluna Bafana Bafana de hoje, Carlos Alberto Vieira fala da seleção japonesa, que vai para o 4º Mundial consecutivo. A Academia Brasileira de Letras promoveu nesta semana, no Rio de Janeiro, o encontro entre literatura e futebol. O técnico Dunga foi o convidado especial da quinta-feira. No estilo zangado de ser, Dunga voltou a fazer mais um de seus desabafos sobre as críticas à equipe brasileira. Diante de uma plateia formada por estudantes, acadêmicos e jornalistas, o treinador pediu um pouco mais de amor à seleção. O clima da Academia Brasileira de Letras parece ter contagiado Dunga. Durante o seminário Brasil-Brasis, que teve como um dos temas literatura e futebol, o técnico pediu aos críticos algumas palavras bonitas para a seleção nesta reta final para o Mundial da África do Sul. Todo mundo fala do futebol de uma coisa linda, bonita, alegria, festa. O pessoal fala o que é crítica, né? Aí eu me pergunto muitas vezes, será uma crítica, ela é sempre necessária fazer uma crítica negativa? Ou é proibido elogiar? Acompanhado pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e pelo presidente de honra da FIFA, João Avelange, Dunga cobrou menos negativismo e mais amor pela seleção brasileira. Não sei porquê, não me perguntem aonde, nós tentamos sempre passar uma coisa negativa. O futebol abriu as portas para o nosso país, o futebol abriu o mundo. E nós sempre achamos que o futebol do nosso país nunca está bom. Lógico que tem coisa melhor, tudo na vida tem que melhorar. O técnico chegou a fazer um discurso que lembrou a época da ditadura militar. Muitas vezes eu sou criticado até por esse tom de voz minha que é gaúcho, né? Quem gaúcho sabe que quando eu entro numa luta, eu entro para vencer. Então eu não gosto que falam mal do meu país. Eu posso falar. Eu não gosto que falam mal da minha seleção. Eu posso falar. Não gosto que falam mal dos meus jogadores. Eu posso falar. Eu tenho que proteger quem trabalha comigo. A seleção da África do Sul se despediu do Brasil após uma série de amistosos com clubes do nosso país. E os Bafana Bafana voltaram para casa satisfeitos. A equipe do técnico Parreira conseguiu quase 100% de aproveitamento nos gramados brasileiros. Foram 5 vitórias, contra o Boa Vista por 2-0, os reservas do Botafogo por 1-0, os juniores do Fluminense por 8-0, a Ponte Preta por 2-1 e o Desportivo Brasil por 3-0. 2 empates em 0-0 contra o Volta Redonda e contra os reservas do Cruzeiro. E uma única derrota que aconteceu justamente na última partida da turnê, contra o time B do Santos. 2-1 para o Peixe. No final acaba sendo interessante porque freia um pouquinho a euforia que poderia advir de passar uma temporada no Brasil e não ter perdido nenhum jogo. Para o técnico Carlos Alberto Parreira, a missão na terra natal foi um sucesso. O que a gente espera da África do Sul é que a expectativa que foi criada em torno da seleção seja cumprida, a gente faça uma boa Copa. Não quero colocar em cima da minha seleção, em cima dos meus ombros, uma responsabilidade excessiva. Nós temos que nos preparar bem para jogar bem, temos que ter uma boa performance. Isso é fundamental. Vocês sabiam que a África do Sul também tem jogo do bicho? Só que por lá, o jogo é conhecido como Fafi e faz muito sucesso nas periferias de Joanesburgo. As apostas chegaram ao país no início do século XX, trazidas pelos chineses que migraram para a África em busca de trabalho nas minas de ouro da região. Desde então, o jogo acabou se tornando um meio de sobrevivência para milhares de moradores. O Fafi chama tanto a atenção que acabou virando um documentário. Produzido por uma ex-aluna da Big Fish, a escola de cinema sul-africana, o filme mostra a força do jogo do bicho em Alexandra, um dos lugares mais povoados e mais pobres do país. A FIFA apresentou nesta semana o modelo de ingresso que será vendido para os Jogos do Mundial da África do Sul. Os bilhetes vão estar à disposição a partir do dia 15 de abril, quando será iniciada a última etapa das vendas. A estimativa é que sejam negociadas mais de 2 milhões de entradas para as 63 partidas do Mundial. E quem for à Copa e passar pela Praça Nelson Mandela, em Joanesburgo, vai poder conferir uma bola de futebol gigante, que atrai a atenção de todo mundo por lá.
O mais legal é que qualquer pessoa pode deixar assinatura nela. O difícil é arrumar um espaço para escrever. Sushis, animes, samurais, produtos eletrônicos. São muitas as referências que nos remetem ao Japão. E o futebol, infelizmente, não é uma delas. Apesar do crescimento do esporte no país desde a chegada de Zico na década de 90 e o fato de ter sediado uma Copa do Mundo ao lado da Coreia do Sul em 2002, o Japão ainda está longe de bater um bolão. E a julgar pelo que vai enfrentar no Mundial da África do Sul, a equipe nipônica vai precisar de muita sorte para avançar da primeira fase na Copa. A seleção japonesa caiu no grupo da Holanda, Dinamarca e Camarões. Carlos Alberto Vieira, será que os japoneses vão dizer sayonara logo de cara? Hoje a coluna Bafana Bafana fala do Japão, seleção que se classificou para a quarta Copa seguida e espera ter melhor sorte do que em 2006, quando caiu na primeira fase. O Japão tem no comando Takeshi Okada, ex-jogador da seleção e que treinou a equipe na Copa de 98, a primeira que o Japão participou. Okada assumiu a vaga de Ivica Osim, que tinha substituído Zico no comando do time após a Copa de 2006, mas o Ivica, no fim de 2007, sofreu um derrame. Aí Okada entrou e levou o Japão a uma classificação relativamente tranquila para a Copa, quando o Japão terminou em segundo lugar na fase final, atrás da Austrália. Para a torcida, o veterano zagueiro Nakazawa é o ídolo, com uma década de serviços prestados para a seleção. Mas a melhor aposta é o garoto Honda, que foi reserva nas eliminatórias, mas hoje é o jogador japonês com a maior visibilidade internacional. Ele defende o CSKA Moscou, que jogou a Liga dos Campeões e foi eliminado nas quartas de final pela Internazionale. O esquema pode ser tanto 3-5-2 quanto 4-4-2. No gol, Narazaki, do Nagoya Grampus, é o titular. O capitão e zagueiro central Nakazawa, do Yokohama Marinos, é o ponto de equilíbrio da defesa, ao lado de Marcos Tanaka, que atua no Nagoya Grampus. O Shida, do Kashima Antlers, atua como ala pela direita. É um garoto de 22 anos e que é visto como uma das revelações do futebol japonês. Pela esquerda, há dúvidas e o nome mais cotado é Kono, do Tóquio. A meiuca conta com Matsui, do supercampeão japonês Kashima Antlers. Endo, veterano do Gambosaka. Nakamura, do espanhol. E possivelmente Honda, do CSKA, que ganhará a titularidade às vésperas da Copa. No ataque, a aposta dos japoneses é em Tamada, é jogador do Nagoya Grampus. E Okazawa, que é o atacante do Shimizu Osaka. O que esperar do Japão? Pouca coisa. O time é bem alterado em relação à Copa de 2006, mas falta qualidade ao elenco. E num grupo com Holanda, Dinamarca e Camarões, o Japão não tem chance de avançar nas oitavas. Nenhuma estrela para os japoneses. O assassinato no último dia 3 do líder da extrema-direita, Eugène Terreblanche, deixou o país da Copa em alerta. Conhecido por liderar um movimento a favor do apartheid, Eugène foi morto por 2 negros, trabalhadores de sua fazenda, que reivindicavam salários atrasados. As autoridades sul-africanas garantem que o crime não terá reflexos na Copa do Mundo. O vice-presidente do Instituto de Relações Raciais da África do Sul, Laurence Schillemer, disse que, por mais trágica que a morte tenha sido, não deve afetar em nada a segurança do país durante o Mundial. Você já imaginou os sul-africanos fazendo festa na arquibancada sem vuvuzela? Difícil imaginar. Mas foi assim, sem as famosas cornetas, que os torcedores do Bloemfontein Celtic foram eleitos os mais animados da África do Sul. O segredo? Muitos cantos e dança. O time tem média de 15 mil pessoas por jogo e não costuma vencer muito. Fica sempre ali pelo meio da tabela, mas nem assim os apaixonados fãs deixam de incentivar os jogadores. Para vocês terem uma ideia, olha só o que o administrador do estádio do Celtic disse sobre os torcedores. Eles cantam tanto e normalmente bebem tanto que não prestam muita atenção no jogo. Vão embora cantando e no meio do caminho perguntam: e aí, ganhamos ou perdemos? Agora, qual o problema deles com a vuvuzela, hein? Será que os caras ficam tão doidos que não sobra fôlego para soprar? Só por causa disso, então, eu é que vou dar uma vuvuzelada neles. É isso aí, eu adoro essa vuvuzela. Chegamos ao fim de mais um Africa.com. Na semana que vem eu volto com a minha vuvuzela e muito mais. Tchau! Quando eu entro numa luta, eu entro para vencer. Então eu não gosto que falam mal do meu país.
O que a gente espera da África do Sul é que a expectativa que foi criada em torno da seleção seja cumprida, a gente faça uma boa Copa. O time é bem alterado em relação à Copa de 2006, mas falta qualidade ao elenco. E num grupo com Holanda, Dinamarca e Camarões, o Japão não tem chance de avançar nas oitavas.